Olá, meus irmãos, paz de Jesus, o amor de Maria. É uma graça, uma alegria muito grande estar com vocês novamente para a gente partilhar a palavra do Senhor. Meu nome é Fernanda e hoje nós vamos iniciar a nossa partilha clamando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, e diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ouvindo isso, Maria fica preocupada e pergunta a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parente Isabel. Apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Meus irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ponto central que Deus colocou no meu coração para esse evangelho de hoje é que para Ele nada, absolutamente nada é impossível quando a gente acredita. Aqui nós vemos a anunciação do anjo Gabriel sobre o nascimento do Jesus. Mas veja, desde antes, Deus já fazia muitas graças na vida de Nossa Senhora. Santa Ana e São Joaquim, que eram os pais de Nossa Senhora, eles já eram de idade avançada e ainda não tinham filhos. Aos olhos humanos, eles não conseguiriam mais ter filhos. Era impossível. Mas Deus tornou isso possível. E por meio do matrimônio de Santa Ana e de São Joaquim, Santa Ana ficou grávida de Nossa Senhora já na velhice. Mas aí um milagre de Deus. Uma graça de Deus, um impossível que Deus tornou possível. Mais adiante nós vemos outra graça, outro milagre de Deus, e ainda maior, que foi a encarnação do Verbo, né? Essa anunciação da vinda de Jesus. Veja bem, desde a infância, Nossa Senhora foi educada por Santa Ana e São Joaquim para ser temente a Deus, para obedecer a Deus. Ela foi educada no templo. A vida toda de Nossa Senhora foi dedicada a Deus. E na idade certa, na hora certa, ela foi prometida a José. Ela era noiva de São José, mas eles ainda não eram casados. E quando o anjo chega com esse anúncio de que ela seria a mãe do Salvador, Nossa Senhora fica preocupada, pensando como seria isso.
né? O que significava aquilo? Porque ela não conhecia homem. Ela não era casada com São José ainda. Ela não conhecia homem. E aí ela se pergunta como isso acontecerá. Gente, veja a preocupação de Nossa Senhora em fazer a vontade de Deus. Ela queria saber como ela iria fazer a vontade de Deus, se ela não era casada, assim como eram os seus pais. E aí o anjo diz que ela seria envolvida pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Ela iria conceber e dar à luz ao Salvador do mundo. Gente, por que isso? Nossa, mas é possível uma virgem ficar grávida? Para Deus foi possível. Porque para Deus nada, nada, nada é impossível. Nada. E o Salvador só poderia vir de um ventre santo, de um ventre puro, de alguém que foi preparada a vida inteira para esse chamado, tanto pelos pais como por Deus. Como por Deus. Ela sempre foi agraciada por Deus. Ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. E o anjo diz: alegra-te, cheia de graça. E eu tenho certeza, meus irmãos, que foi assim que Nossa Senhora recebeu esse chamado. Porque um fruto do Espírito Santo é a alegria. E ela estava ali, inundada do Espírito Santo, envolvida pelo Espírito Santo. E com certeza ela estava ali repleta de alegria por poder fazer a vontade do Senhor. E ainda mais uma graça citada, um milagre citado nessa passagem, que fala da gestação de Santa Isabel, né? De Isabel. Isabel era parente de Nossa Senhora e ela já também de idade avançada não podia engravidar. Não podia, mas o anjo revela a Nossa Senhora que ela já estava no 6º mês de gravidez. Naquela época não existia telefone para avisar, não existia carta, né? Existiam as pessoas que iam dar os avisos, dar os recados, era muito difícil a comunicação naquela época. E o anjo revela a Nossa Senhora de que sua prima Isabel estava grávida de 6º mês, que era considerado estéril. Por quê, meus irmãos? Porque para Deus nada é impossível. Nada foi impossível na vida de Santa Ana, nem de Nossa Senhora, nem de Isabel. E eu te digo mais, nem na minha e nem na sua vida. Para Deus tudo é possível. Basta a gente acreditar. Basta a gente querer e fazer a vontade de Deus. Porque aqui fala, para Deus nada é possível. E em seguida diz, Maria disse, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O milagre de Deus acontece na nossa vida. O impossível acontece na nossa vida quando esse impossível é da vontade de Deus e quando nós falamos sim ao projeto de Deus, sim a essa vontade. Se Nossa Senhora não tivesse falado sim, não teríamos Jesus, né? Não teríamos sido salvos por Jesus. Então, meus irmãos, digamos sim à vontade de Deus, ao projeto de Deus, para que Ele possa, assim, realizar o impossível na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Vamos ter fé e acreditar. Levar isso no nosso coração no dia de hoje. Para Deus, nada é impossível. Basta que seja a vontade de Deus. E basta que eu diga sim, que você diga sim. Meu irmão e minha irmã, tenham um excelente dia. Deus abençoe. Até a próxima.